Bem-vindos ao primeiro dia da jornada para entender o que talvez seja a declaração mais importante feita na história da humanidade. Tetelestai. Está consumado. Esse foi o brado do homem mais singular que pisou na face da terra, o único cuja vida pode ser descrita como Deus revestido de carne e osso. Esta jornada será uma grande aventura em que aprenderemos mais sobre ele e por que seu brado, Tetelestai, transformou milhões de vidas ao longo da história. Existe um livro em que se baseia esta jornada, mais lido pelas pessoas do que qualquer outro livro, que não é somente uma grande obra da literatura. Ele contém a revelação do Deus que criou o universo e narra a maior história de amor já conhecida, o amor do Deus Criador por você e por mim. Meus amigos Arlen e Cynthia Isaac nos conduzirão agora nesta jornada para entendermos o grande plano de Deus para as nossas vidas. Há um anseio dentro de cada coração, uma fome na alma, uma sede que não pode ser saciada. Ansiamos profundamente por algo a mais, algo além do universo. Eu queria saber o que vale a pena para o homem debaixo dos céus, nos poucos dias da sua vida. Eu me dediquei ao estudo. Pensei comigo mesmo, o que eu ganho em ser sábio? Tanto o sábio quanto o tolo serão esquecidos. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Não neguei prazer algum ao meu coração. Contudo, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Eu me lancei em grandes projetos. Construí, comprei, ajuntei, tornei-me mais famoso. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Por isso, meu coração chegou ao desespero. Gerações vêm e gerações vão. Já não se tem lembranças delas. O seu amor, seu ódio e sua inveja há muito desapareceram. Ninguém sabe quando chegará a sua hora. A morte é o destino de todos os homens. Eu estava buscando, mas não estava encontrando. Há só um que pode
dar sentido, alegria, prazer e paz à sua vida. Porque Ele é o único que pode preencher esse vazio. Ele é o único que pode saciar a sede das nossas almas. E até que o encontremos, há uma inquietação, um anseio em nossos corações. Como a sede é necessária para levar alguém à água, o anseio nos corações nos levam a Deus. Sabe, no coração de cada ser humano, Ele pôs a eternidade. E nada, além do Deus eterno, pode nos satisfazer. E através do seu livro, a Bíblia, será apresentado ao eterno Deus, a quem deve conhecer. Mas, antes de abrir a Bíblia e começarmos a ver o que ela diz, há fatos importantes sobre a Bíblia para saber. A Bíblia, na verdade, é uma coleção de obras individuais chamadas livros. Até o nome Bíblia vem do grego e significa livros. Ao abrir a sua Bíblia, nas primeiras páginas há uma lista destes livros. Estes livros são divididos em duas partes, conhecidas como Antigo e Novo Testamento. Para facilitar a leitura, vai perceber que cada livro foi dividido em capítulos e versículos. Nessa série, a referência de cada versículo aparecerá na sua tela para que veja o nome do livro, o capítulo e o versículo. Então, acompanhe na sua Bíblia, conferindo a veracidade de tudo o que ouvir, para ter confiança naquilo que Deus diz. Na história, a Bíblia permanece sendo o livro mais vendido do mundo. A Bíblia, ou partes dela, foi traduzida para quase 2.500 línguas diferentes. É o mais citado, mais lido e mais publicado livro da história. Esse livro tem influenciado, tocado e completamente transformado inúmeras vidas ao longo da história. Mas de onde ela surgiu? Quem escreveu? Deus usou 40 homens para escrevê-la. Você deve entender que esse livro surgiu de uma forma única e fascinante. Além desses homens nunca terem se encontrado, muitos deles não viveram durante a mesma época. A Bíblia foi escrita dentro de um período de 1.600 anos. E muitos desses homens viveram em lugares diferentes, desde a antiga Babilônia até Roma. Os manuscritos que compõem a Bíblia foram escritos na Europa, na Ásia e na África, em 3 línguas principais daquela época: hebraico, aramaico e grego. Não só viveram em locais diferentes, em outras épocas, também tinham diferentes ocupações. Um dos autores era um príncipe egípcio. Outro, um líder militar. Outros eram pescadores. Alguns eram pastores de ovelhas. Um dos autores era um médico. E teve até um coletor de impostos para o Império Romano. E só estamos mencionando alguns deles. Alguém poderia dizer que circunstâncias como essas iriam criar um livro cheio de contradições? A verdade é que esses manuscritos têm uma harmonia perfeita. 2 Timóteo 3,16 explica que a Bíblia foi inspirada por Deus. 2 Pedro 1,21 nos diz que as suas palavras não foram feitas por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele disse exatamente o que escrever. Por exemplo, Jeremias 1:2 começa com a frase: "A palavra do Senhor veio a ele." Há mais de 3.800 frases como esta na Bíblia.
cada uma enfatizando que Deus é o verdadeiro autor deste livro. Sendo Deus o autor da Bíblia, podemos afirmar que ela é historicamente verdadeira. No decorrer da história, a arqueologia tem confirmado a precisão da Bíblia milhares de vezes. Até em passagens pouco conhecidas, seus mínimos detalhes mostraram-se historicamente certos. Por exemplo, no capítulo 20 de Isaías, há um evento no qual, no ano em que o general enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou. Conhecia o Império Assírio, mas o rei Sargom atacando uma cidade, Asdod? Críticos da Bíblia questionaram a veracidade desse relato. Mas, em 1843, uma grande descoberta foi feita numa escavação no norte do Iraque, num povoado chamado Khorsabad. Paul Emile Botta, um renomado arqueólogo, encontrou o palácio do rei Sargom. E lá, para o espanto de todos os críticos, estava gravado nas paredes a descrição do mesmo evento descrito na Bíblia, o ataque do rei Sargom na cidade de Asdod. A revista Time publicou um artigo acerca do reitor arqueólogo palestino, Dr. Nelson Glueck. O artigo Vestígios da História diz que, com a ajuda da Bíblia, Dr. Nelson Glueck já descobriu mais de 1000 áreas antigas de escavação na Transjordânia e outras 500 no Negev. Dr. Nelson Glueck escreveu um livro chamado Rios no Deserto. No livro, ele disse que nunca houve uma descoberta arqueológica contradizendo a Bíblia. O reconhecido professor da Universidade de Oxford, Sir William Ramsay, concluiu que este livro não era apenas um completo relato histórico verídico, mas ele tinha que ser a palavra do próprio Deus. A Bíblia contém centenas de profecias prevendo o futuro. No Salmo 22, o rei Davi descreveu a crucificação 400 anos antes dela ser usada como pena de morte. Em Isaías 44, um rei chamado Ciro é mencionado pelo nome 150 anos antes do seu reinado. Em Isaías 39, ele previu a queda de Jerusalém, 100 anos antes da cidade ser tomada pelos babilônios. E no livro de Daniel, há 135 profecias só no capítulo 11. Profecias tão precisas que descrevem alianças, batalhas, casamentos, até assassinatos. Este mesmo livro previu a ascensão e a queda de 4 grandes impérios: o babilônico, medo-persa, grego e romano. A Bíblia tem um tema central que conecta todos os eventos e seus detalhes. Através dos dramas e relatos há um só tema, que dá a toda a história sentido. Essa é a mensagem da Bíblia. Este tema principal irá se revelar enquanto estudarmos este livro. Ao contrário de outros, a mensagem da Bíblia é divina e tem o poder de transformar a sua vida. Então, qual é a história eterna da Bíblia? Bem, vamos começar pelo princípio. Muito obrigado, Arlen e Cynthia. Eles mencionaram as incontáveis vidas que foram transformadas ao ler apenas este livro. Preciso ser honesto com você. Eu fiquei surpreso como ele transformou não só a minha vida, mas também a vida de inúmeras pessoas que eu conheço.
Eu não cresci lendo a Bíblia, nem em uma família religiosa. Fui um típico jovem que acreditava na existência de um Deus, mas eu não tinha um relacionamento pessoal com ele. Até que uma noite ouvi um homem falando sobre este livro extraordinário, a Bíblia. Ele falava com imensa paixão sobre o autor e principal personagem da Bíblia, Deus. Naquela noite, eu não só percebi nossa necessidade da Bíblia, mas também descobri que sua mensagem poderia fazer o que eu jamais poderia. E toda a minha vida foi transformada. Eu encontrei propósito e sentido. Eu estou aqui como uma das milhares de testemunhas em toda a história de diversas culturas do incrível poder de Deus para mudar vidas. Eu tenho alguns amigos que a vida deles não tem significado. Um dia, meu amigo viu um homem transportando pisos para dentro de um prédio. Ele perguntou se podia ajudá-lo e o homem disse... Ele estava tão grato ao meu amigo que disse: "Eu tenho um presente para você." E então o homem deu a ele uma porção da Bíblia, o Novo Testamento. Meu amigo nunca tinha visto uma Bíblia cristã e ficou muito agradecido. Apesar de não ser um leitor assíduo, ele não conseguia largar aquele livro. Sua esposa perguntou: "O que está lendo?" "O livro sagrado cristão", ele respondeu. Ela ficou furiosa. "Você não devia estar lendo isso. Largue agora!" No entanto, quando ela pegou para ver, descobriu o que havia de tão interessante naquele livro. Ela começou a ler tanto que eles discutiram sobre o que tinham lido. Então decidiram tentar encontrar o homem que deu o livro de presente ao marido. Eles o acharam e ele deu aos dois uma Bíblia. Enquanto eles liam sobre a vida de Jesus, o único que é chamado Filho de Deus, eles lamentaram, eles choraram por causa dos seus milagres, por causa do seu poder, mas sobretudo por causa do seu amor. Eles leram as palavras de Jesus, Tetelestai, está tudo consumado. E Deus começou a trabalhar nos corações deles, suas vidas foram transformadas. E essa história não é incomum. Eu tenho visto pessoas que desejavam matar umas às outras se tornarem amigas por causa da mensagem encontrada na Bíblia. Eu testemunhei dependentes químicos sendo libertos pelo maravilhoso poder dessa mensagem. Eu vi desesperados serem cheios de esperança. Eu vi meu próprio irmão largar o alcoolismo para viver em liberdade. Toda a mensagem na Bíblia pode transformar corações duros em compassivos, gentis e apaixonados por Deus e pelas pessoas. Este livro significa tanto para mim. Eu encontrei paz, esperança e propósito. Mas mais do que isso, eu descobri o relacionamento com esse Deus que me criou. Tudo por causa da mensagem contida neste livro.